Então, boa noite, pessoal. Hoje é dia 16 de dezembro de 2020. Estamos aí já passando da primeira metade de dezembro, né? Já estamos caminhando para o fim do ano. O ano talvez da história recente, o mais tumultuado, né? E quem diria que esse ano de 2020 nós estaríamos numa live, principalmente eu que não sou muito chegado a essas coisas, mas quem diríamos que estaríamos aqui, né? Desse jeito, do jeito que estamos. Entre erros e acertos, estamos praticando da forma que nos é possível. E é interessante, eu estava analisando recentemente aquela história que o povo diz, né? Tudo tem seus dois lados. Não há um mal que não tenha um bem. O quanto isso é um ditado popular, mas o quanto isso é verdadeiro. Se você for parar para pensar, apesar de toda essa tragédia que tem sido a pandemia, e ela ainda não acabou, nós também tivemos pontos positivos. Nós vimos a natureza ganhar um fôlego para respirar, os animais ocupando áreas que antes eram inimagináveis, ocupando as ruas, ocupando as praças. Então a gente chegou até aqui, como tudo na vida, seus pontos positivos e negativos. Só que, muito possivelmente, esses pontos negativos, no momento que nós estamos vivenciando agora, estejam mais evidenciados, né? E entre esses pontos positivos que nós temos, é que muita gente conheceu o Dharma do Buda, né? Muitas pessoas começaram a praticar. Outras também se desconectaram da prática. Mas é interessante como começaram a se montar sanghas virtuais, não é? Temos poucas. E hoje em dia são várias. Os ensinamentos do Buda beneficiando muitas pessoas, não é? E é interessante porque quando a gente começa a praticar o Dharma, a gente acaba estabelecendo novas relações. Porque a gente vai conhecer novas pessoas. E essas relações, elas são baseadas, ou pelo menos deveriam ser, mas geralmente é o que acontece, essas relações que a gente acaba fazendo, elas são baseadas nos ensinamentos, né? Ou seja, em coisas que nós aprendemos. A gente passa a se relacionar com aquelas pessoas que a gente, de repente, nem conhecia, tendo uma nova base. Essa nova base é o Dharma. Que é para ser assim, não é? Nem sempre a gente consegue praticar, se relacionar com as pessoas que estão mais próximas, sempre utilizando o Dharma. A gente não consegue isso sempre. Mas na prática, com as pessoas que estão juntas, mais próximas de nós, isso acaba sendo uma prática. E a gente estudou isso, estamos vivenciando esse momento. Como é que o Buda viveria isso? O que é que os ensinamentos dizem a respeito desse momento que nós estamos vivendo? E a gente acaba tendo uma relação de confiança, né? Uma relação muito próxima, uma relação de confiança.
Isso é a sanga. Sanga é justamente a comunidade. Pessoas que doam alguns minutos do seu dia para poder fazer a sua prática e também para poder fazer com que as coisas aconteçam. Porque sem pessoas que pratiquem, a prática vai ficando muito individualizada e pode acontecer que essa individualização da prática acabe enfraquecendo a todos. Então, a força da sanga é justamente essa. Cada um é uma chama que, quando se junta, cada um vem assim com um galinho, dizendo eu quero praticar, esse galinho está meio assim, mas quando se junta, aquele galinho é capaz de tocar fogo, é capaz de fazer coisas que muitas pessoas poderiam duvidar. E justamente nessa prática, para poder entrar no texto de hoje, para poder praticar, nós fazemos um esforço. Esforço para praticar, esforço para estudar e esforço para entender os ensinamentos do Buda. Aliás, falamos de esforço recentemente. E a gente começa a perceber que nós precisamos, às vezes, vencer a nossa timidez, que é exagerada, né? Nós precisamos vencer a barreira do idioma. Eu tenho muita dificuldade em falar esses nomes japoneses. Hoje a gente estava até brincando no grupo do WhatsApp dessa questão do idioma, né? Eu assim, eu fico todo encabulado quando eu vou falar alguns nomes, mas eu não deixo de falar por isso. Às vezes eu vou lá no Google e coloco assim, né? Sozinho até recentemente me ensinou uma outra prática que eu não sabia do Google Tradutor, mas eu vou lá e coloco. Aí coloco assim no vídeo e fica assim. Eu não deixo de fazer, porque eu não sei falar o nome corretamente. Né? E principalmente, quando a gente quer praticar, a gente precisa vencer um torpor que muitas vezes nos envolve. Sabe aquela coisa que a gente parece que não está vendo nada, a gente não está sentindo nada. Nós estamos envolvidos nesse torpor. E esse torpor é altamente prejudicial a nós mesmos. Cuidado. Muito cuidado. Porque do mesmo jeito que nós encontramos e estamos praticando o Dharma, daqui a pouco, dependendo como a gente se comporte, a gente não vai mais praticar. Porque esse torpor, ele volta. Até a gente realmente colocar ele no devido lugar. E a maneira de colocar o torpor no lugar que ele deve, que não é estando na nossa consciência, é a gente realizando, praticando a atenção plena, para perceber que todo momento é momento de despertar. Toda a realidade, ela nos apresenta a chance de despertar, de ter um olhar profundo, de aprender com a realidade. Lógico que nós erramos, e eu não estou ausente disso, eu acerto, eu erro, nós todos somos assim, estamos assim. Não é? Então, é importante que a gente veja essas coisas que eu estou falando. E é bonito de ver os praticantes, quando eles começam, porque quando eles vêm falar com a gente, eles começam a deixar claro o seguinte, que eles estão vivendo o dia a dia deles, a vida comum, e aí eu me lembro de Dogen Zenji Sama, a vida comum é a vida iluminada, ela é cheia de luz. Eu preciso ver isso. E a gente começa a perceber que eles começam a viver o dia a dia, as datas comemorativas, os festejos, com outro olhar. Olha que coisa bonita. Nós estamos vivenciando
todos aqueles fatos, todos os fatos, mas agora existe uma tendência de a gente viver aquelas mesmas coisas com um novo olhar, com um novo entendimento. O Dharma oportuniza isso. O Dharma nos dá a chance de viver essa realidade de uma maneira mais profunda. E hoje eu estava lendo um texto de Dogen que falava justamente sobre isso. Eu queria até ler para você um trecho. Não sei nem se eu encontro aqui, mas essas tecnologias são... Mas eu acredito que eu vou encontrar. Aliás, eu já encontrei. Não encontrei. Sim, encontrei. Olha só, que lindo. O mestre Dogen diz o seguinte: olha, aqueles que veem a vida mundana como um obstáculo ao Dharma nas ações do dia a dia, eles ainda não descobriram que não existem ações do dia a dia fora do Dharma. Eu acho que eu vou ler de novo, certo? Olha só que bonito. Aqueles que veem a vida mundana como um obstáculo ao Dharma, não veem o Dharma nas ações do dia a dia. Eles ainda não descobriram que não existem ações do dia a dia fora do Dharma. Então, nós que somos praticantes iniciais, nós precisamos justamente isso, perceber que essa vida comum é muito importante. E que nós precisamos vivenciá-la a partir dos ensinamentos. E é interessante que quando a gente começa a praticar e entender algumas coisas, nós passamos também a ter um sentimento de agradecimento. Nós passamos a ser tomados por uma sensação de gratidão. E eu me lembrei agora que a gente começou o ano falando dessa palavra gratidão, até fiquei com o pessoal que estava presencialmente, aquela gratidão, gratiluz, essas coisas. E estamos acabando o ano falando de gratidão, olha só que coisa, né? Mas é isso que surge realmente. Quando a gente pratica o Dharma, a gente passa a ter um sentimento de gratidão. E também um sentimento de... Pronto, Bianca, gratiluz, isso mesmo, você lembrou bem, gratiluz. A gente passa a ter um sentimento de que a prática, a gente percebe de que a prática pode nos oportunizar muitas coisas importantes. Não é? E existem formas da gente retribuir esse sentimento de agradecimento e de felicidade que nós temos. E a melhor forma da gente agradecer é justamente se mantendo firmes na prática. Se você quer agradecer por esse momento que nós estamos passando, de poder praticar, nós devemos nos manter firmes na prática. E nós também devemos demonstrar gratidão aos nossos professores e aos nossos companheiros de prática. Porque esse momento aqui, ele só existe porque no passado nós tivemos pessoas que dedicaram sua vida, seu corpo, suas emoções, seus sentimentos, seu pensamento, tudo seu, para entender e transmitir o Dharma. Sem essas pessoas, esse momento não poderia existir. E é justamente sobre isso que o mestre Dogen
nos ensina. No Shushog, a quinta parte, o título é Prática e Gratidão Constante. Dogen Senji Sama escreve o seguinte: a oportunidade de despertar a mente iluminada é, em geral, reservada aos seres humanos vivendo neste mundo. Agora que tivemos a boa fortuna de nascer humano e neste mundo, e também de entrar em contato com o Dharma, como poderíamos ser alguma coisa além de felizes? Quão afortunados somos por haver nascido no tempo presente e realizar este contato, o nosso encontro com o Dharma. Ao encontrar um mestre que expõe a suprema sabedoria iluminada, Anokutara Samyakusam Bodai, não considere seu nascimento, não se preocupe com sua aparência, não desgoste de suas faltas. Respeitando sua grande sabedoria, reverentemente se proste à sua frente 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e ao entardecer, sem causar nenhuma preocupação. O que o mestre Dogen está nos ensinando é que nós precisamos ser gratos por aquelas pessoas que nos ensinam o Dharma, por aquelas pessoas que praticam o Dharma, que dedicam sua vida ao Dharma. Continuando. Somos agora capazes de entrar em contato com Shakyamuni Buda e ouvir seus ensinamentos, graças à bondade compadecida, resultante da prática constante de cada um dos Budas ancestrais. Esse momento só existe porque os nossos ancestrais trabalharam para ele existir. Os próximos momentos só vão acontecer porque nós estamos aqui. Se Budas ancestrais não houvessem diretamente transmitido o Dharma, como teria chegado até nós? Devemos ser gratos por uma simples frase ou parte do Dharma, mas ainda pela grande bem-aventurança que surge do mais alto e supremo ensinamento, o olho tesouro do verdadeiro Dharma, o Shobogenzo. O pássaro ferido não se esqueceu da bondade que recebeu, premiando seus benfeitores com 4 anéis de prata. Quem conhece um pouquinho do budismo sabe de que história estou me referindo. Se até mesmo os animais demonstram sua gratidão pela bondade recebida, como podemos deixar de fazer o mesmo? O verdadeiro caminho para demonstrar essa gratidão não pode ser encontrado em nenhum lugar a não ser em nossa prática diária. Isso quer dizer que devemos praticar sem pensar apenas em nós mesmos. Vou repetir. Isso quer dizer que devemos praticar sem pensar apenas em nós mesmos. E precisamos apreciar cada instante da nossa vida. O tempo voa mais rápido do que uma flecha.
a vida é mais transiente que uma gota de orvalho. Uma gota de orvalho rapidamente seca, não é? Olha que lindo agora. Viver 100 anos sem propósito é comer o fruto amargo do tempo. É tornar-se um lamentável saco de ossos. Viver 100 anos sem propósito é comer um fruto amargo do tempo. Então, um ensinamento que depois a gente vai, numa ocasião mais oportuna, a gente vai falar dele, que é justamente sobre o arrependimento. Um dos piores arrependimentos que nós podemos sentir é no momento da nossa morte. Aliás, nós já até trabalhamos um pouquinho esse tema, não foi? Os 5 maiores arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Porque ali, ó, antes, aquele momento ali que a gente está percebendo que está se indo, nossa, quantas coisas passam em nossa cabeça, não é? As oportunidades que se foram. No Zen tem um trecho que a gente lê, uma recitação, que é justamente sobre isso. Cada um deve fazer por despertar. Cuidado, não desperdice essa vida. Porque nós temos chances de melhorar nós mesmos como seres humanos e o mundo em que a gente vive. E nós devemos ser gratos por isso. Porque nós temos condições físicas, mentais, emocionais de fazer de nós, das pessoas que vivem com a gente, e o mundo melhor. Por isso que Dogen Zenji Samé, ele coloca, viver 100 anos sem propósito é comer o fruto amargo do tempo. E aí, viver 100 anos, menos que nada. Agora, se você vive com propósito, eu me lembro que a monja, certa vez, ela falou, não há nada pelo que matar ou pelo que morrer, há pelo que viver. Mesmo que você tenha sido escravizado por seus sentidos durante 100 anos, se durante um só dia entregar-se ao treinamento de Buda, ganhará 100 anos de vida. Neste e também no outro mundo. Ou seja, a força da prática, não é? Cada dia de vida deve ser apreciado. O corpo deve ser respeitado. E através de nosso corpo e da nossa mente que somos capazes de praticar o caminho. Por esta razão, o nosso corpo e nossa mente devem ser amados e respeitados. É através de nossa prática, de nossa própria prática, que emerge a prática dos vários Budas. E o seu grande caminho nos alcança. Olha que lindo agora. Logo, cada dia de nossa prática é o mesmo que cada dia de prática dos Budas ancestrais. Todos e todas as várias Budas não são mais nada do que o próprio Shakyamuni Buda. Nós já falamos sobre isso, né? Na palestra da iluminação. Eu sou o Buda. Quem quiser, vá lá e assista a palestra. Quando os Budas do passado, futuro
e presente realizam a iluminação sempre se tornam um com Shakyamuni Buda? Esta é a maneira de demonstrar sua gratidão a todos e a todas Budas. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.